Boa tarde, pessoal. Iniciaremos agora mais uma aula de matemática básica e raciocínio lógico do 6º ano. E para essa aula, nós teremos a correção começando da página 49, que foi a atividade para casa da aula passada. Então, aqui nós temos a imagem da tabela e diz assim: complete a tabela. Essa tabela ela possui o valor do resto, do quociente e do divisor para achar o valor do dividendo. Para a gente encontrar esse valor do dividendo, a gente multiplica quociente vezes divisor e adiciona o resto quando houver. Então, aqui multiplicando 201 vezes 24 dá 4.824. Adicionado com o resto que é zero, 4.824 é a resposta. Aqui, quociente vezes divisor. 24 vezes 201 dá 4.824. Somado com o resto, 4.824. Aqui, como foi trocado o valor do quociente do divisor, o resultado do produto, o valor do dividendo, não se altera. E aqui a gente tem agora quociente vezes divisor, mais uma vez, só que aqui pede para somar com o resto, que é 12. Então, 24 vezes 201 dá 4.824, somado com 12, então aqui, ó, mais 12, 4.836. E com isso a gente finaliza a questão 3. Para a questão 4, pede aqui, se você achar necessário, pode usar a calculadora, mas tem que justificar as respostas, tá? Então, vamos lá esse cálculo aqui da questão 4. Para a questão 4, vou diminuir um pouco, diz assim: o macarrão produzido por uma indústria é embalado em 30 caixas com 30 pacotes. Cada pacote com meio quilo. Uma rede de supermercados adquiriu um lote com 85 mil dessas caixas, pagando R$3 pelo pacote de macarrão, que depois é revendido por R$5. Então, existe aqui um lucro. Ele compra por R$3 e revende por R$5. Ele ganha R$2 em cada pacote de macarrão. Mas vamos às perguntas. Quantos quilogramas de macarrão a rede do supermercado adquiriu? Então, lembra que cada pacote tem meio quilo. Então, são 30 pacotes de meio quilo cada um, tá? Caixas com 30 pacotes de meio quilo. Então, vamos ver quanto pesa cada caixa. Então, aqui a gente vai calcular 30 vezes meio quilo. 30 vezes 1 é 30, repete o denominador, que é 2, e 30 dividido por 2 dá 15. Então, 15 quilogramas possui cada caixa. Então, uma caixa contém 30 pacotes de meio quilo. Portanto, cada caixa contém 15 quilos de macarrão, que na verdade é a metade de 30 quilos. Agora, pergunta aqui, quantos quilogramas no total a rede adquiriu? Como a rede adquiriu 85 mil caixas, então ele comprou 85 mil vezes 15, ou seja, 1.275.000 quilogramas de macarrão, tá? Multiplicando 85 mil vezes 15, o resultado aqui em quilos total de macarrão dessa carga, tá bom? Agora, vamos à letra B. Quanto ele lucrará na venda de todo esse lote? Então, vamos pensar. Na venda de um pacote, a rede lucra R$5 menos 3, que é o valor que ele compra, ou seja, lucro é R$2. O lucro é R$2 por pacote. Então, na venda de todo o lote, ele lucrará 85 mil caixas, 85 mil caixas, vezes 30, vezes 2, que é a quantidade de caixas, de pacote por caixa. 85 mil vezes 30, vezes R$2. O total de lucro, R$5.100.000, é o lucro que a empresa terá, que a indústria terá com a venda total desse lote, tá? 5.100.000. Vamos à questão 5. Para uma festa foram encomendadas 50 sanduíches de salsicha e o preço do sanduíche é R$3. 120 salgados, o preço de um salgado é R$2. 150 docinhos, o preço de um docinho é R$1. Um bolo de 5 quilos, o preço do quilograma é R$24. 24 embalagens de 1 litro de suco, custando R$4 cada uma. As 5 pessoas responsáveis pela organização da festa conseguiram arrecadar R$615 para pagar as encomendas. Essa quantia é suficiente
Vai sobrar ou faltar dinheiro? Quanto? Então, vamos lá ao cálculo. Pelas quantidades. Então, vamos calcular o custo de cada item, tá? 50 sanduíches de R$3 dá um total de R$150. 120 salgados vezes R$2 a unidade dá R$240. Os docinhos, 150 de R$1 dá R$150. O bolo, 5 vezes 5 quilos de R$24 o quilo, dá R$120. O suco, 24 vezes R$4 cada embalagem, dá R$96. E somando 150 mais 240, mais 150 novamente, mais 120, mais 96, o total que eles têm que pagar é R$756. Só que eles só arrecadaram 615. Então, e agora? Teve prejuízo. De quanto foi o prejuízo? Vamos ver. A quantia arrecadada não é suficiente. Pegando o valor que tem a pagar, 756, menos o que eles arrecadaram, 756 menos 615, eles ainda vão ter que pagar R$141. Esse é o valor do prejuízo, no caso, dessa festa, tá bom? Então, vamos à página 50. A seguir, estão representadas algumas figuras geométricas e seus nomes estão entre as palavras do quadro. Complete os nomes que faltam. Então, aqui eu tenho cilindro e quadrado. Aqui eu tenho um círculo, um cubo, um triângulo, uma esfera, que é diferente do círculo. O círculo é uma figura, tá, plana e a esfera é uma figura tridimensional. Pentágono e retângulo, tá? Então, coloco o nome em cada uma das figuras. Vamos à questão 7. As figuras geométricas têm propriedades. Cada frase a seguir refere-se a uma figura da atividade anterior. Descubra qual é essa figura escrevendo o nome dela. Figura espacial com 6 faces quadradas. É o cubo. Figura plana com 3 lados. Triângulo. Figura espacial com 2 bases circulares. É o cilindro. Figura plana com 5 diagonais, é o pentágono. Diagonais são as linhas que ligam 2 vértices não consecutivos, tá? 5. Figura plana com 4 ângulos retos. Então, eu tenho um quadrado. 4 ângulos retos e 4 lados iguais, que é quadrado. Se fosse só 4 ângulos retos, poderia ser retângulo e quadrado, mas aqui são 2 condições. 4 ângulos retos e 4 lados iguais, quadrado. Questão 8. A questão 8 é uma questão que pede para calcular mentalmente, mas a gente aqui vai ter ideia de como pode ser feita essa atividade. Então, vamos ver esse aqui, ó, 2 elevado a 11. A gente viu aqui que 2 elevado à 10ª potência é 1024. Como assim? Ó, 2 repetidos 10 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. 512 vezes 2, 1024. Ou seja, 2 à 10ª é igual a 1024. É o que está marcado aqui na questão. E 2 elevado à 11ª potência, ou seja, um 2 a mais. Então, aqui eu fiz para que vocês pudessem observar de como pensar isso mentalmente para calcular. Eu tenho 2 à 10ª. Deixa eu tentar aproximar. 2 à 10ª vezes 2 à primeira dá 2 elevado à 11ª. Repete a base e soma os expoentes. Ó, 10 mais 1, 11. 2 à 10ª é 1024. E 2 elevado à primeira potência é 2. 1024 vezes 2 dá 2048, que é o resultado da letra A. Vamos à letra B. 2 elevado à 12ª potência. Isso é 2 à 10ª vezes 2a ao quadrado. No total, somando, 10 mais 2, 12. Dá 2 elevado à 12ª potência. 2 à 10ª é 1024 e 2 ao quadrado é 4. E 1024 vezes 4 dá 4096, que é o resultado da letra B. Vamos à letra C. 2 elevado à 13ª potência é 2 à 10ª vezes 2 à terceira, que no total daria 13. Ó. 10 mais 3, 13.
2 a décima é 1024. E 2 a terceira, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 1024 vezes 8 dá 8.192, que é o resultado da letra C. Vamos à letra D, 2 a nona, é 1 a menos. Então, aqui representa 2 a nona, divisão de potência de mesma base. Então, 2 a décima dividido por 2 a primeira. 10 menos 1, 9. Na divisão, subtrai o expoente. 10 menos 1, 9. 2 a décima é 1024. Dividido por 2 a primeira é 2. 1024 dividido por 2 dá 512. Eita, não apareceu. Vamos lá de novo. 2 a décima dividido por 2 a primeira, 10 menos 1, 9. 2 a décima é 1024 dividido por 2 a primeira, que é 2. E 1024 dividido por 2 dá 512, que é o resultado da letra D. Vamos à próxima página. Para essa próxima página, a gente tem aqui as potências de expoente 2, tem nome especial, chama-se quadrados. Quantos quadradinhos é em cada figura? E responda escrevendo uma potência. Aqui eu tenho 9, que é um quadrado de lado 3 e 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9, tá? 3 ao quadrado. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5, e aqui também 5. 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. E aqui pede para fazer uma figura para a potência 4. Então, a gente vai fazer um quadradinho com o lado 4 e 4, que é 4 vezes 4, 4 ao quadrado, que é igual a 16. Na questão 10, tem aqui 4 cartões e com eles pede para formar números de 2 algarismos. E na letra A diz, dos números de 2 algarismos que podemos formar com esses 4, quantos são pares? Então, formando os números pares, ó, 1 e 2 dá 12, 1 e 8 dá 18, 2 e 8 dá 18, 5 e 2, 52, 5 e 8, 58 e 8 com 2, 82. São esses números pares que podem ser formados. E os maiores que 50, começando pelo 5 e pelo 8. 51, 52, 81, 82 e 85. São os números maiores que 50. Ao todo, quantos números de 2 algarismos podem se formar com esses 4 aqui, tá? Quantos números de 2 algarismos? Todos. Então, para não precisar fazer todos, a gente vai fazer aqui como calcular a quantidade, ó. Então, números de 2 algarismos. Eu tenho aqui o número para unidade e para dezena. Para a dezena, por exemplo, eu posso escolher o 1 para começar, ou o 2, ou o 3, ou o 8, ou 2, ou 5, ou 8. 1, 2, 5 ou 8. Eu tenho 4 opções para escolher de números. Aqui eu posso usar 1, ou 2, ou 5, ou 8. Eu tenho 4 opções. Então, eu coloco 4 aqui. Vezes, se eu já usei um desses números aqui, por exemplo, se eu riscar, por exemplo, 1, não posso mais usar 1. Para esse número, eu só posso usar 3. Para as unidades, eu posso usar ou 2, ou 5, ou 8. Só tenho 3 opções de escolha. Se eu usei 1 aqui, só tenho 3 opções de escolha. Então, aqui eu tenho 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Esse é o total de possibilidades. Então, aqui a resposta ao todo. Quantos números de 2 algarismos podem ser formados com esses cartões? Então, 12 números. É o total de possibilidades. E com isso a gente finaliza a página 51.